O estranho caso do cachorro morto. Bom, se passavam 7 minutos da meia-noite. O cachorro estava deitado na grama, no meio do jardim da frente da senhora Chess. Os olhos dele estavam fechados. Parecia que ele estava correndo de lado, como os cachorros fazem quando estão atrás de um gato num sonho. Mas o cachorro não estava correndo e nem estava adormecido. O cachorro estava morto. Havia um forcado de jardinagem atravessando o cachorro. As pontas do forcado deviam ter varado do corpo do cachorro e se cravado na terra, porque o forcado não tinha caído. Conclui que o cachorro devia ter sido morto por um forcado, porque não consegui ver outro ferimento no cachorro. E não sei, acho que alguém ia enfiar um forcado de jardinagem num cachorro, se ele já tivesse morrido de alguma outra coisa, como câncer, por um exemplo, ou um acidente de carro, mas não podia ter certeza sobre isso. Atravessei o portão da frente da senhora Charles, fechei-o atrás de mim, fui andando pela grama e me ajoelhei junto do cachorro. Coloquei minha mão no focinho do cachorro. Ainda estava quente. O cachorro se chamava Wellington. Pertencia à senhora Chess, que era nossa amiga. Ela morava do lado oposto da rua, 2 casas para a esquerda. Wellington era um poodle, mas não um daqueles poodles pequenos que tem pelos bem cortadinhos. Era um poodle grande. Ele tinha pelos encaracolados, mas quando ele se aproximava, dava para ver que a pele debaixo dos pelos era meio amarelado pálida, como uma galinha. Afaguei o Wellington e fiquei me perguntando quem o tinha matado e por quê. Meu nome é Christopher Jones Francis Boyle. Sei todos os países do mundo e suas capitais, e todos os números primos até 7.507. Há 8 anos, conheci Silva. Ela me mostrou este desenho. Eu sabia que significava triste, que é como eu me sinto quando encontrei o cachorro morto. Então, ela me mostrou este desenho. Eu sabia que significava feliz, que é como eu fico quando estou lendo sobre as missões especiais Apollo, ou quando ainda estou acordado às 3 ou às 4 da manhã e posso caminhar para cima e para baixo da rua e imaginar que sou a única pessoa no mundo inteiro. Mas, então, ela desenhou algumas outras caras, mas não consegui saber o que elas significavam. Consegui que Silvan desenhasse várias dessas caras. Então, escrevi embaixo delas exatamente o que significavam. Guardei o pedaço de papel no bolso. E daí, o tirei quando não entendia o que alguém estava dizendo. Mas era muito difícil saber qual dos diagramas representavam as caras que eles faziam, porque elas mudavam muito depressa. Quando contei para Silva que estava fazendo isso, ela pegou um lápis e outro pedaço de papel e disse que era uma coisa que provavelmente fazia as pessoas se sentirem muito. Então ela riu. Por isso, rasguei o pedaço de papel original e o joguei fora. E Silva pediu desculpas. Então agora, quando não sei o que alguém está dizendo, ou pergunto o que querem dizer, ou eu me afasto. Arranquei o forcado do cachorro, depois levantei-o em meus braços. Eu o abracei. Estava saindo sangue dos buracos feitos pelo forcado. Eu gosto de cachorros. A gente sempre sabe o que o cachorro está pensando. O cachorro pode estar de 4 jeitos: feliz, triste, zangado e concentrado. Além disso, os cachorros são leais e não dizem mentiras por conversar. Bom, eu estava conversando o cachorro havia 4 minutos, quando eu escutei um grito.
Olhei e vi a senhora Shares correndo do seu vestíbulo na minha direção. Ela estava usando pijama e um roupão. Suas unhas e dedos do pé estavam pintados de rosa brilhante e ela estava sem sapatos. Ela estava gritando. Bom, ela começou a gritar comigo. Eu fiquei sem entender. E então ela falou: largue esse cachorro agora, pelo amor de Deus. Então eu larguei o cachorro e fiquei muito assustado. Depois de um tempo, ela chegou e falou que a polícia já estava chegando. E quando a polícia chegou, um policial veio e me perguntou por que eu estava abraçando o cachorro e se eu tinha matado. Então eu falei que não. E eu estava nervoso, tão nervoso, que ele começou a duvidar de mim. E quando ele duvidou de mim, eu peguei e bati nele. Então ele falou: você bateu em mim, então agora a gente vai para a delegacia. Então fui para a delegacia. Então fomos para a delegacia. Eu fiquei observando o céu enquanto íamos para o centro da cidade. Era uma noite clara e dava para ver a Via Láctea. Algumas pessoas acham que a Via Láctea é uma longa linha de estrelas, mas não é. Nossa galáxia é um gigante disco de estrelas com milhares de anos-luz de extensão. No sistema solar fica em algum lugar perto da barreira do disco. Quando a gente olha para a direção a 90 graus do disco, não dá para ver muitas estrelas, mas quando olha na direção B, vemos muitas estrelas, porque está olhando para o corpo principal da galáxia. E como a galáxia é um disco, a gente vê uma lista de estrelas. Então fiquei lembrando do caminho. Depois disso, eu vim pensando outra coisa. Bom, geralmente a gente dá os capítulos dos livros com números cardinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Mas resolvi dar os meus números dos capítulos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Porque gosto de números primos. E é assim que você vai entender o que são números primos. Primeiro, você escreve todos os números positivos do mundo. Então, você retira todos os números que são múltiplos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Os números que sobram são os números primos. A regra é que você extrai os números primos é muito simples, mas ninguém ainda inventou uma forma simples para dizer a você se o número muito grande é um número primo ou qual será o número primo a seguir. Se o número primo é muito, muito grande, o computador pode levar anos para descobrir se é um número primo. Números primos são úteis para escrever códigos e nos Estados Unidos eles não são considerados como material militar secreto. E se você descobre um com mais de 100 dígitos, você tem de contar a CIA. E eles o compram de você por $10.000. Mas nem por isso é uma boa forma de ganhar a vida. Números primos são o que resta quando você já jogou fora todos os seus semelhantes. Acho que os números primos são como a vida. Eles são muito lógicos, mas a gente nunca descobre quais são as regras, mesmo se passar o tempo todo pensando nelas. Bom, gente, eu não vou contar tudo sobre o livro inteiro, porque além de dar muitos minutos, pode até dar horas esse livro, mas eu achei bem interessante. E também por causa que eu quero que vocês também leiam, porque se eu contar todo o livro já perde a graça de ler, não é mesmo? Então eu quero que vocês leiam o livro. Eu adorei. Então, obrigado pelo vídeo. E eu recomendo, caso você goste de suspense, terror, coisas assim.
Tem mais suspense, mas caso você goste, também é recomendado. Eu adorei o livro, então eu indico para vocês. Então, tchau, gente! Pera, o L... Não, não, pera. Nossa, buguei. A senhora Pera, como é que se fala?